Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Nós estamos falando sobre os 5 solas e hoje vamos falar sobre solos Cristos. Só Cristo é o Senhor. Não é nenhum presidente é o Senhor, nenhum imperador é Senhor. Só Cristo é Senhor. Não há outro nome dado no céu e na terra que não seja o nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Só Ele é a única razão da nossa esperança. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não há outro nome digno de louvor. Vamos ler todos juntos? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ler mais uma vez? Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Senhor, te louvamos, Pai, pois só Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade, que a Tua palavra, Senhor, possa agir nos corações, que possa impactar os corações, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nesse tema dos 5 solas, e o solos Cristo, foi uma das bandeiras levantada pela Reforma Protestante, no século XVI, e a palavra de Deus fala em Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso quer dizer que não há outro Deus, solos Cristos. A teologia reformada afirma que a Escritura e sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam que a salvação é solos Cristo, somente por Cristo. Cristo é o único Salvador. Cristo é a única esperança. Cristo é o Senhor do universo. Não há outro nome, não há outro digno de louvor, não há outro de ser glorificado e adorado, não há outro de ser venerado, não há imperador que seja venerado, e não há nenhum outro nome no céu e na terra que seja glorificado e adorado, porque disse Jesus, todo poder foi me dado nos céus e na terra. O poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, mas repousou no Salvador Todo-Poderoso, porque a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero diz que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem é Ele e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são um conteúdo fundamental da Escritura. Cristo é o cabeça de todos os crentes. Cristo é o cabeça da igreja, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. A igreja que não segue Cristo como seu fundamento é uma igreja morta, uma igreja fundada em areia, uma igreja sem estabilidade, uma igreja a qual o Cristo dela não é o Cristo, Filho de Deus, como diz Paulo nas suas cartas, quando ele apresenta nos seus primeiros versos, ele diz que ele está falando para a igreja de Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, Paulo declara, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos, ele declara quem ele é,
E quem é o Cristo que ele segue? É o Filho de Deus vivo, o único Senhor, o mediador da igreja. Sem Cristo, nada podemos fazer. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João diz, no capítulo 1 de João, que Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus. E Apocalipse fala que as suas vestes estavam salpicadas de sangue. E a palavra de Deus é o seu nome. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que a igreja vive para a sua glória, a qual a sua igreja goza da alegria e da salvação dada por Cristo Jesus, que não há outro nome que possa ser adorado e glorificado. Somente Cristo pode trazer salvação. Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 1, versículo 2, que embora haja uma auto-manifestação de Deus, além da sua obra salvadora em Cristo, nenhuma porção de teologia natural pode unir Cristo e o homem. A união com Cristo é o único caminho para a salvação. Só Cristo nos pode ligar a Deus, ou nos religar a Deus. Hoje de manhã, na escola bíblica, eu disse que Cristo nos ressuscitou e se apresentou a nós, e nós o adoramos, porque Ele falou que agora, hoje eu te gerei, tu és meu filho. Quando o Senhor acaba de nos fazer e sopra em nossas narinas o teu espírito, Ele diz, tu és meu filho e hoje te gerei. E para qual a finalidade do homem? A nossa primeira confissão no nosso breve catecismo. Qual o fim principal do homem? Viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Mas Paulo fala em Romanos capítulo 1, que o homem preferiu louvar a sua própria glória, preferiu louvar a criatura em vez de louvar o Criador. Em Isaías fala que o homem, ele corta uma madeira, faz uma fogueira, se esquenta no tempo frio, assa um bom assado, um bom guisado, e o restante da madeira que sobra, ele constrói um Deus para ele, e prostra diante dele, e pede proteção. Mas nós que fomos salvos por Cristo Jesus, sabemos que só Cristo pode ser adorado, só Cristo pode ser venerado, só Cristo pode ser exaltado e glorificado, pois só Ele é o remidor, é o comprador da igreja. Ele os comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o fundamento, o dono e o edificador, protetor da igreja. Nada pode proteger a igreja. A igreja não pode ser edificada em outro local a não ser em Cristo. Ele é o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação fora dele, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Só Cristo, só Jesus Cristo é o Deus homem. Ele é o Deus que se humilhou e se fez um de nós, mas sem pecado. Habitou entre nós por obra do Espírito Santo, sentiu as mesmas dores que nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se identificou tanto conosco, de tal maneira, que inevitavelmente vivenciou as limitações peculiares da humanidade. Teve fome, sede, ficou cansado, com sono, alegre, triste, angústia, irritado, comovido, admirado, e chorou também. Sentiu todas as nossas compaixões. Quando Cristo olhou para aquela multidão na beira do rio, na beira do mar,
de Tiberíades, ele olhou para o povo e disse: esse povo é como ovelha sem pastor. Ele sentiu as dores do povo, foi morto em nosso lugar. A palavra de Deus fala em João que um homem deveria morrer pela humanidade, pela boca de Caifás, pelo genro de Anás, e ele estava profetizando sem saber, e a palavra de Deus fala que ele não deveria apenas morrer por Israel, mas por todos nós, por todos os eleitos de Deus. Cristo morreu em seu lugar. É você que deveria estar pendurado naquela cruz e nunca mais ter reconciliação com Deus, nunca mais ser reconciliado, nunca mais poder ouvir: hoje te gerei, tu és meu filho amado. Mas a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, que o nosso Deus e Pai nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele como adoção de filhos. Não tínhamos direito da salvação, mas Cristo comprou esse direito. Como diz o livro de Oséias, Ele foi no mercado de escravidão e pagou pela igreja, a qual Ele já tinha escolhido antes da fundação do mundo. Já era dele, mas a igreja se rebelou e saiu da sua presença. Cristo sofreu, padeceu, mas ressuscitou. Era necessário que o mediador fosse um homem, porém perfeito. Mas como? A palavra de Deus diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos saíram da presença de Deus. E Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus foi o único homem perfeito para nos representar diante do Pai. Adão era o nosso representante legal, mas ele caiu na presença de Deus, e logo todos caíram, todos pecaram. Mas por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, mas por outro homem veio a salvação. Cristo nos salvou pelo teu sangue remidor derramado na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo o curso desse mundo, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Cristo é o nosso mediador, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, como disse João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso catecismo diz que Cristo é o único redentor dos eleitos. O catecismo, o breve catecismo número 23. Deus, o único eleito de Deus, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. No 24 ele diz: Cristo, como nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no estado de humilhação, como no estado de exaltação. E no 25 ele diz: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. A igreja, primeiramente, precisa ser cheia do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Cristo nos libertou da escravidão do pecado, da justiça e do juízo, para que nós pudéssemos viver para o louvor da sua glória. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez só,
E só o sacrifício, o ofício para a nossa salvação, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. Ele intercede diante de Deus, só Ele é o único intercessor. Não há outra pessoa, não há outro personagem na história que possa interceder diante do Pai por nós. Há uma frase dita nos carros: peça à mãe que o filho atende. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Só Cristo é o único mediador, só Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Não há outro, não há Paulo, não há João, não há Pedro. Ninguém possa interceder junto ao Pai. Só Cristo é o nosso Salvador. O sacrifício que os sacerdotes ofereceram eram limitados e imperfeitos. O sacrifício de Jesus pelo pecado, pelo pecador, foi perfeito. O sacrifício oferecido por Jesus não foi o sangue de touros nem de bode, foi o sacrifício único do Filho de Deus, do Cordeiro Santo, imaculado. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Tem um cântico do cantor cristão, do Inário Batista, que diz: só Cristo é o caminho que nos leva ao céu. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Ele é a nossa redenção. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. A palavra de Deus fala que Ele colocou os inimigos debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor da igreja. Fora dele não há salvação. Sem Ele a igreja não existiria. Ele é a rocha eterna. É o único Senhor a qual nós devemos adorar e glorificar. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A doutrina romana afirma ser o Papa a pedra fundamental da igreja, sobre qual ela está edificada. Isso não possui nenhum amparo bíblico. Pedro nunca foi o Papa, nem o Papa é o sucessor de Pedro. Só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o homem. Papa nunca foi o pontífice. Ele nunca foi o construtor de ponte. Ele nunca pode religar o homem a Deus. Ele não tem nenhuma autoridade. Não foi ele que morreu na cruz do Calvário. Não foi Pedro que foi para a cruz, mas foi Cristo, o único. A pedra sobre qual a igreja está edificada é Cristo. Só Ele é a rocha que não se abala. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir para o desastre. Se a igreja tivesse edificada em Pedro, já tinha morrido, porque Pedro morreu, Paulo morreu, João morreu, Tiago morreu ao fio da espada, todos morreram. Só Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. Não há outro que está à destra do Pai. Maria morreu, José, nem se fala mais de José. Só Cristo é a única esperança.
Cristo é a única esperança para este mundo tão hostil. Cristo é a única esperança para a salvação do Brasil, a salvação do mundo. Só Cristo é a única esperança. Não há outro nome digno de louvor, não há outro nome digno de ser adorado, não há outro nome, nem no céu, nem na terra. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Ele é a nossa salvação. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja medieval havia se desviado da rota, do caminho da verdade, e colocado outros mediadores no lugar de Cristo. Faziam orações aos santos, principalmente a Maria, como mediadora e corredentora. O Papa era tratado como sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador entre Deus e os homens. A reforma reestabeleceu a verdade de Jesus Cristo é o único Salvador. Não há salvação, nenhum outro nome, como diz o hino do cantor cristão que eu acabei de citar. Cristo é a única esperança para esse mundo tão hostil. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Como eu falei no início, os imperadores no terceiro século começaram a adquirir para eles uma autoridade divina. Eles queriam ser o Kyrios, o Senhor, mas o povo de Deus nunca declarou outro nome sem ser Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E por isso que muitos deles foram açoitados, mortos, crucificados, queimados, dilacerados. Em Atos, fala que os apóstolos estavam pregando o Evangelho de Cristo, e eles foram açoitados, foram chicoteados, surrados, e os líderes eclesiásticos da época mandaram eles embora e nunca mais pregar o nome de Cristo Jesus. E eles saíram da presença dos líderes alegre, sorrindo, porque eles foram dignos de ser chicoteados, de serem açoitados pelo nome de Jesus. Só o nome de Jesus pode fazer tanta diferença na vida de um homem caído, de um homem morto em seus pecados. Se Cristo não for por nós, mas se Cristo for por nós, quem será contra nós? Só Cristo, só Cristo. Aleluia, aleluia, te louvamos, Senhor, por tua graça. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a resplandecente estrela da manhã, a porta da salvação, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Jesus não é um dentre muitos mediadores, Ele é o único mediador. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Não há outro nome, não há outro Senhor, só Ele é o único Senhor. É impossível que alguém seja salvo se não for por Jesus. É impossível que alguém seja perdoado dos seus pecados sem Jesus. É impossível que alguém vá ao céu por outro caminho que não seja por Jesus. Pois Ele, só Ele, morreu, e quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós.
Quem nele crê tem a vida eterna. Cristo, só Cristo, só Cristo. A palavra de Deus fala em João capítulo 3, versículo 16, que foi Ele que amou o mundo todo, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que morresse em nosso lugar. Só Cristo morreu pela igreja, morreu para os eleitos, morreu para o seu povo, que foi redimido, foi escolhido na eternidade. Só Ele padeceu as nossas dores, só Ele assumiu os nossos pecados. Em Isaías 53, fala que Ele assumiu os nossos pecados, as nossas transgressões, e o pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. O Senhor Jesus assumiu a nossa culpa diante do Pai, e no Calvário, machucado, ferido, ensanguentado, sentiu abandonado pelo Pai por causa dos nossos pecados, e gritou em alto som: Deus meu, por que me desamparastes? Mas Ele entendeu que naquele momento foi consumado, a vitória da igreja foi erguida. Cristo morreu, o único santo que morreu pelos pecadores, o justo que morreu pelos injustos. E a igreja de Cristo pôde cantar o hino da vitória, o hino da celebração. Cristo venceu por nós, Cristo venceu por nós, e somos salvos por Cristo Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno. Para nós, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Só Cristo, só Cristo, só Cristo é a única esperança para este mundo tão hostil. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro que pode levar o homem ao Pai,
se não for o Cristo Jesus. Vamos colocar-nos de pé e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Senhor, te louvamos, te glorificamos, ó Pai. Só Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi oprimido por nós, foi moído pelas nossas transgressões, foi castigado pelos nossos pecados, mas foi perfeito. Foi a única oferta perfeita. Foi o único homem perfeito. Perfeito Deus e perfeito homem. O único que pode nos representar diante do Pai. Porque nós éramos gerados em Adão, mas agora somos gerados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Ele mesmo preparou para nós, para que pudéssemos andar nelas. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos colocar em Tua presença. Oh, Pai, por ter nos resgatado pelo sangue remidor, pelo Teu poder. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos constrange e que nos leva à Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, no nome de Teu Filho Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana em Cristo Jesus.